Você sabe dizer quem foi o inventor do capitalismo? Quem criou o feudalismo? Ou quem inventou o mercantilismo? Ao longo da história, a humanidade transitou por diferentes modelos de organização política, econômica e social. Temos como exemplo o feudalismo, a escravidão romana, o capitalismo e o mercantilismo. Em todos esses modelos de organização, é sempre difícil que consigamos apontar quem foi o responsável por criar tal organização. Ou seja, não temos um pai fundador do feudalismo ou um pai criador do capitalismo, que se reuniu com um grupo de pessoas em um determinado momento e definiu as diretrizes de como a sociedade iria se organizar dali em diante. Até porque esses modelos são adotados pelas pessoas ao redor do mundo de forma gradual, levando décadas ou até mesmo séculos para serem implementadas, além de surgirem de maneira não linear e não homogênea, pois cada região adota certo modelo em um período diferente, enquanto regiões remotas sequer mudam suas organizações de forma significativa. Porém, há um modelo de organização específico do qual podemos tranquilamente apontar um pai fundador. É o modelo que costumamos chamar de socialismo real, que foi aquele praticado pelos países que adotaram o regime socialista ao longo do século XX. E o pai fundador desse modelo é Karl Marx. Embora o conceito de socialismo já existisse antes mesmo de Marx nascer, ele foi responsável por idealizar um tipo específico de socialismo, que o próprio chamava de socialismo científico. Marx alegava que os demais teóricos socialistas de sua época partiam de conceitos utópicos e irreais, enquanto afirmava ter descoberto um tipo único de socialismo que de fato partia de análise da realidade material e que se diferenciava dos demais por ser de fato possível de ser implementado. Com isso, Marx foi aos poucos eliminando seus concorrentes e se consolidando como o idealizador do verdadeiro socialismo, que não se tratava de um sonho distante. O grande diferencial da teoria de Marx e o principal elemento que o elevou a uma posição de destaque frente aos demais socialistas de sua época era o seu caráter materialista. Marx era muito eficiente na habilidade de detectar determinados padrões nos eventos históricos e, através de análises desses eventos concretos, realizava prognósticos de como a sociedade poderia evoluir em um futuro próximo. Além desse véu científico, suas teorias carregavam um peso messiânico, onde haveria uma classe específica, a classe trabalhadora, que estava encarregada de salvar toda a humanidade. Em seu texto, escrito nos manuscritos de Paris de 1844, podemos ver exatamente o caráter messiânico de sua doutrina. Da relação do trabalho alienado com a propriedade privada, também decorre que a emancipação da sociedade da propriedade privada, da servidão, assume a forma política de emancipação dos trabalhadores, não no sentido de só estar em jogo a emancipação destes, mas por essa emancipação abranger a de toda a humanidade. A união de ciência com promessas religiosas de um mundo perfeito foi um ponto forte para que Marx conseguisse atingir os corações e mentes das pessoas. Ao mesmo tempo em que ele prometia um futuro sem conflitos, sem guerras, sem exploração, ele era capaz de apresentar dados científicos que corroboravam para que suas teorias pudessem de fato acontecer. Outra característica do marxismo é a ideia centralizada na emancipação da classe trabalhadora, da qual Marx sempre enfatizava que, quando a classe trabalhadora assumisse o controle dos meios de produção, ela iria finalmente escrever sua própria história, assumindo agora o papel de protagonista, ser o sujeito da história em vez de apenas objeto, tomando as rédeas do seu próprio destino. Mas para que isso acontecesse, Marx deixou bem claro que a classe trabalhadora deveria se tornar a classe dominante. O marxismo é sobre tomada de poder. O proletariado deve tomar o poder do Estado e se tornar a classe dominante, sendo o Estado uma simples ferramenta para o uso dessa classe dominante. Em seu famoso panfleto do Manifesto Comunista, publicado em 1848, Marx escreveu a seguinte passagem: "O primeiro passo na Revolução Operária é a elevação do proletariado à classe dominante, a conquista da democracia pela luta. O proletariado usará a sua dominação política para arrancar, a pouco e pouco, todo o capital à burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção na mão do Estado, isto é, do proletariado, organizado como classe dominante, e para multiplicar o mais rapidamente possível a massa das forças de produção.
Para Marx, bastaria que os oprimidos, ou seja, a classe trabalhadora, tomasse o poder do Estado para que se tornasse a classe dominante. Mas para ser dominante é preciso dominar alguém ou alguma coisa. Dominar a quem? Existiria alguém a ser dominado? Haveria um novo oprimido? Os burgueses iriam trabalhar enquanto os trabalhadores exerceriam um controle político e social, invertendo a ordem existente? Ora, se os trabalhadores são os responsáveis por criar toda a riqueza do mundo, enquanto existe uma classe parasitária que organiza a sociedade e que vive da apropriação dessa riqueza, que é a classe política, como se daria essa organização quando a mesma classe que produz tudo também é aquela que faz a gestão e organização da sociedade? Eles iriam decidir quem vai comer, quem vai se vestir e quem vai ter abrigo? Se essa classe tivesse ao mesmo tempo controle político e econômico, a quem a sociedade iria pedir ajuda caso essa classe viesse a se tornar opressora e autoritária? Em seus textos, Marx muitas vezes se apresenta como um escritor autocontraditório, inconsistente e vago. Algumas questões, como o que a classe trabalhadora deveria fazer assim que tomasse o controle do Estado, nunca eram tratadas de forma detalhada em suas obras. E à medida que os fatos vão ocorrendo, ele se vê obrigado a adaptar a sua teoria para que ela possa se encaixar melhor com a realidade que sempre se impõe. Um belo exemplo é o evento que ocorreu em Paris no ano de 1871, que ficou conhecido como a Comuna de Paris. Neste episódio, Marx pôde observar na prática como seria essa tomada de poder pelos trabalhadores, que assumiram o controle da cidade de Paris durante 72 dias. Obviamente que nem os trabalhadores, e muito menos o próprio Marx, tinham uma noção de como proceder naquele tipo de ocasião. E essa tentativa de tomada de poder foi brutalmente interrompida pelas forças governamentais. Marx então reconhece que, diferentemente do que havia escrito no Manifesto Comunista, seria necessário ir muito além da simples tomada de poder. Podemos ver um trecho no novo prefácio do Manifesto, escrito 25 anos após a publicação da primeira versão, onde ele revisa os eventos ocorridos e as partes que deveriam ser alteradas. Em certos pormenores, esse programa está antiquado, levando-se em conta o desenvolvimento colossal da indústria moderna desde 1848, os progressos correspondentes da organização da classe operária e a experiência prática adquirida, primeiramente na Revolução de Fevereiro e, mais ainda, na Comuna de Paris, onde coube ao proletariado, pela primeira vez, a posse do poder político durante quase 2 meses. A Comuna de Paris demonstrou, especialmente, que não basta que a classe trabalhadora se apodere da máquina estatal para fazê-la servir a seus próprios fins. Marx descobre que o Estado não é uma mera ferramenta a serviço de uma classe dominante, mas sim uma entidade autônoma e que possui os mecanismos de repressão e controle próprios, como o exército permanente, a polícia e a magistratura, e que não se trata de um simples agente passivo nas mãos dos burgueses como ele acreditava. A experiência da Comuna de Paris serviu de laboratório para que Marx passasse a observar o Estado de outro ponto de vista, um inimigo independente, e lança novos textos e reflexões com caráter quase beirando ao anarquismo, dentre os quais podemos destacar o folheto intitulado A Guerra Civil na França, onde ele desferiu duros ataques ao aparato estatal. A primeira condição para a manutenção do poder político é transformar a maquinaria estatal e destruí-la, um instrumento de domínio de classe. Essa enorme maquinaria governamental, que como uma jiboia constringe o verdadeiro corpo social na malha ubíqua de um exército permanente, uma burocracia hierárquica, uma polícia e um clero obedientes e uma magistratura servil, foi primeiramente forjada nos dias da monarquia absoluta como uma arma da nascente sociedade da classe média em suas lutas para emancipar-se do feudalismo. Em outro trecho, Marx faz a conclusão óbvia de que a simples tomada de poder não seria o suficiente. Mas a classe operária não pode simplesmente se apossar da maquinaria estatal, tal como ela se apresenta e dela servir-se para seus próprios objetivos. O instrumento político de sua escravização não pode servir como instrumento político de sua emancipação. Como podemos ver, Marx adapta a sua teoria conforme os eventos históricos se desenrolam, ajustando seus argumentos às circunstâncias. Mas a base da sua teoria sempre se manteve intacta: a tomada de poder por uma determinada classe, que, como já sabemos, seria a classe trabalhadora. Essa sempre foi a principal mensagem que ele fez questão de deixar bem clara.
e aqueles revolucionários que foram capazes de compreendê-la obtiveram sucesso em suas tentativas. Portanto, podemos concluir que o marxismo triunfou durante o século XX, pois o objetivo de uma determinada classe ascender ao poder foi alcançado. Mesmo que não tenham dado certo do ponto de vista econômico, eles foram exitosos ao colocarem o Partido Comunista no poder, pois esse sempre foi o real objetivo. No fim das contas, o socialismo nunca foi sobre o modelo econômico. Conceitos como mais-valia, teoria da exploração, alienação do trabalho e taxa de lucro decrescente são apenas mecanismos para desviar o foco e dar um verniz científico à ideologia. O objetivo sempre foi a tomada de poder e sua manutenção pelo maior tempo possível. Nos países onde essa classe tomou o poder e adotaram um socialismo real, como China, Cuba, Rússia e Coreia do Norte, essa classe se mantém no controle até hoje, através de um regime despótico e autoritário, onde um único partido domina todas as esferas políticas sem nenhum tipo de oposição e com um sistema policialesco que reprime de forma violenta todo tipo de manifestação de liberdade individual. O marxismo não é e nunca foi sobre justiça social, sobre o fim da exploração do homem pelo homem ou sobre a implementação de um novo sistema econômico. É sobre a tomada de poder, simples assim. Por isso que mesmo que a China pratique o modelo capitalista com economia de mercado e empresas privadas, ela continua sendo um país socialista, pois o partido que está no controle absoluto é o Partido Comunista Chinês. E os revolucionários que perceberam que a tomada de poder é o principal objetivo se tornaram líderes, enquanto aqueles que continuavam acreditando nos ideais humanistas foram eliminados, pois eles não entenderam como funciona o jogo e não se adaptaram. E isso já é de costume, quase que um padrão em todas as revoluções. No final das contas, a revolução acaba sendo uma mãe que devora seus próprios filhos revolucionários.